Dei ao meu filho um caminhão importado avaliado em $300.000 no seu aniversário de 40 anos. Minha nora ergueu o copo e, com um sorriso zombeteiro, disse: um brinde à mãe tola que tenta comprar amor como se fosse pão amanhecido. Todos riram. Apenas sorri, levantei-me e saí sem dizer uma palavra. Mas o que eu fiz depois daquela noite, ela jamais esquecerá. Se você tivesse me visto 6 meses atrás, parada no meio daquele salão de baile com 200 pessoas olhando para mim, teria pensado que eu era a mulher mais patética do mundo. E talvez você estivesse certo. Lá estava eu, Helena Mendoza, 67 anos, com meu vestido azul marinho que havia comprado especialmente para aquela noite, segurando as chaves de uma Mercedes-Benz G-Wagon preta avaliada em $300.000, enquanto minha nora erguia sua taça de champanhe francês. Um brinde, gritou Valerie com aquela voz que aperfeiçoara em suas frustradas aulas de atuação, a mãe tola que tenta comprar amor como se fosse pão amanhecido. O salão imperial do Hotel Beverly Wilshire rompeu em gargalhadas. Risos nervosos de alguns, gargalhadas cruéis de outros. Meu filho Daniel olhou para baixo, cerrou os punhos, mas não disse nada. Ele nunca dizia nada quando ela falava. Você sabe o que é sentir 200 pares de olhos te encarando com pena? É como se estivessem arrancando sua pele aos poucos. O quarteto de cordas que eu havia contratado parou de tocar. As flores holandesas que decoravam a mesa pareciam murchar com a minha humilhação. Até o enorme laço vermelho que eu tinha colocado na caminhonete parecia estar zombando de mim. Mas eu apenas sorri, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Tirei os sapatos de salto que usava para parecer mais alta, deixei-os ali mesmo no palco de mármore italiano e caminhei descalça em direção à saída enquanto meu vestido azul marinho arrastava no chão. Eu não disse uma palavra, absolutamente nenhuma. Valerie não parava de rir, brindar e celebrar sua vitória. Meu filho não parava de olhar para o chão, sussurravam os convidados. Mas nenhum deles, absolutamente nenhum, imaginava o que eu havia começado a planejar naquele exato momento. Veja bem, quando você constrói um império do zero, quando sobrevive à morte de um marido, quando cria um filho sozinho enquanto amassa massa às 3 da manhã para pagar o aluguel, você aprende que o silêncio não é fraqueza. O silêncio é a arma mais poderosa que existe. Naquela noite, enquanto todos comemoravam minha humilhação, eu já havia decidido que Valerie Reis Mendoza iria aprender o verdadeiro significado de perder tudo. Não em um dia, não em uma semana, mas lentamente, pouco a pouco, até que não lhe restasse nada além das cinzas de sua própria arrogância. O Mercedes-Benz Classe G ainda brilhava sob as luzes do salão de baile quando eu saí. $300.000 que todos pensavam que eu havia desperdiçado numa tentativa patética de reconquistar o amor do meu filho. Como eles estavam enganados. Aquela caminhonete não foi um presente. Era uma isca. E Valerie, em sua infinita arrogância, mordeu o anzol com tanta força que jamais conseguiria se libertar. Meu nome é Helena Mendoza. Tenho 67 anos e esta é a história de como destruí a mulher que tentou me destruir. Mas para que você entenda a magnitude do que eu fiz, preciso lhe contar tudo desde o início. Desde o dia em que aquela víbora rastejou para dentro da minha vida com seus saltos de grife e suas lágrimas de crocodilo, porque o que ninguém sabia naquela noite, o que nem mesmo meu próprio filho suspeitava, era que eu vinha gravando cada conversa, documentando cada mentira, preparando cada movimento por 5 longos anos. O caminhão era apenas a isca. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. E se você acha que sabe o final dessa história, está enganado. Porque existem segredos na minha família que nem eu conhecia até recentemente. Segredos que mudariam tudo. Segredos que fariam aquela noite do brinde parecer brincadeira de criança em comparação com o que estava por vir. Mas antes de contar como tudo terminou, você precisa saber como começou. Como uma viúva que vendia doces em um carrinho no leste de Los Angeles acabou sendo dona de 22 padarias. E como seu único filho, seu orgulho, sua razão de viver, acabou se casando com o diabo vestido de Versace. Se você está pronto para ouvir essa história, se realmente quer saber até onde uma mãe pode ser levada quando a encurralam, então inscreva-se agora, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego. Essa não é apenas a minha história. É a história de todas as mães que foram menosprezadas, humilhadas e descartadas. E isso prova que você nunca, jamais deve subestimar uma mulher que sobreviveu a tudo. Você precisa entender algo. Eu não nasci em berço de ouro.
Meu pai, Elias Gutierrez, era operário da construção civil na zona leste de Los Angeles. Minha mãe, Maria, lavava a roupa de outras pessoas em um tanque de lavar. Éramos 7 irmãos, dormíamos em 2 quartos, dividíamos os sapatos para ir à escola, comíamos feijão com sal quando tínhamos, e quando não tínhamos, bem, só comíamos sal. Casei-me com Albert Mendoza aos 19 anos. Ele era mestre de obras, ganhava $1.200 por mês e, para mim, era um príncipe. Nos mudamos para um apartamento de 2 quartos em Boyle Heights. As paredes tinham mofo, o teto gotejava quando chovia, mas era nosso. Foi ali que Daniel nasceu no dia 4 de julho, enquanto os fogos de artifício do Dia da Independência iluminavam o céu. Albert morreu quando eu tinha 27 anos. Um andaime mal posicionado. Disseram que ele caiu do 8º andar de um canteiro de obras em Beverly Hills. A empresa agradeceu ao meu falecido marido com um acordo de $50.000. $50.000 por uma vida. Não foi suficiente nem para o funeral. Naquela noite, com meu filho de 8 anos dormindo na cama que ainda cheirava ao pai, tomei a decisão que mudaria tudo. Minha avó, Esperanza, me ensinou a fazer pão quando eu era menina. Era a única coisa que eu sabia fazer bem, além de chorar, e chorar não pagava o aluguel. Comecei vendendo doces em uma cesta do lado de fora da estação de metrô 7th Street Metro Center. Eu acordava às 2 horas da manhã, amassava massa até às 5 horas, assava no forno do meu vizinho, que me cobrava $100 para usá-lo, e às 7 horas já estava na minha esquina. Daniel costumava vir comigo antes da escola. Ele me ajudou a gritar: doces fresquinhos. Peguem seus doces quentinhos. Você sabe quantas vezes a polícia me expulsou? Quantas vezes tive que suborná-los com o dinheiro que ganhei no dia só para que não levassem minha cesta? Mas eu continuei. Eu sempre continuei em frente. Certo dia, o Sr. Arthur Sanches, que era dono de 3 restaurantes no centro da cidade, experimentou meus croissants de queijo. Ele se ofereceu para comprar 200 unidades por dia. Foi o milagre que eu estava esperando. Com esse dinheiro, consegui alugar uma pequena loja na Avenida César Chávez, de 40 pés quadrados, aproximadamente 3,7 metros quadrados, com um forno usado que compramos a prestações, a Padaria La Esperanza. Dei o nome em homenagem à minha avó. Daniel cresceu rodeado de farinha e fermento. Ele fazia o dever de casa numa mesinha ao lado do forno enquanto eu trabalhava. Aos 15 anos, ele já sabia fazer pãezinhos perfeitos. Aos 18 anos, ele já cuidava da contabilidade. Meu filho foi brilhante. Ele se formou em administração de empresas pela UCLA enquanto eu abria a segunda padaria em Pasadena. Quando Daniel completou 30 anos, já tínhamos 11 padarias. De East La Glendale. Empregamos 87 pessoas, a maioria mulheres solteiras como eu havia sido. Paguei-lhes bem, ofereci benefícios e um bônus de Natal integral. Alguns deles choravam quando eu lhes entregava o primeiro cartão do plano de saúde. Eu entendi aquelas lágrimas. Foi então que Valerie apareceu. Era setembro de 2019. Lembro-me perfeitamente porque tínhamos acabado de inaugurar a 12ª padaria em Santa Mônica. Daniel chegou à festa de inauguração com ela de braço dado, alta, magra como uma modelo de revista, vestindo um vestido branco que provavelmente custou mais do que eu ganhei no meu primeiro ano vendendo pão. Ela tinha aquela beleza artificial das mulheres da televisão, rinoplastia, lábios inflados, maçãs do rosto que pareciam ter sido cortadas com uma faca. Mãe, esta é Valerie Reis, minha namorada. O jeito como ele disse a minha namorada, como se tivesse ganhado um prêmio, como se finalmente tivesse conquistado algo que eu, com todas as minhas padarias, não conseguia lhe conferir. Valerie me abraçou naquele dia. Um longo abraço teatral enquanto sussurrava no meu ouvido: que história inspiradora a senhora tem. De vendedor ambulante a isso. A senhora deve estar muito orgulhosa. Vendedor ambulante, não empreendedor, não empresária, vendedor ambulante. Mas eu sorri. É claro que sorri. Meu filho estava apaixonado. Eles se casaram 6 meses depois em uma catedral histórica no centro da cidade. Eu paguei por tudo. O vestido de $30.000 foi importado da Espanha. Os arranjos florais foram trazidos de avião de Amsterdã. O jantar para 400 convidados, onde serviram lagosta e vinho francês.
Da parte de Valerie, compareceram apenas 20 pessoas. Minha família é muito pequena, disse ela. Sou praticamente órfã, assim como você, que ficou viúva muito jovem, como eu. Ela sempre dava um jeito de se comparar a mim, de me lembrar das minhas tragédias. Eu lhes dei uma casa em Hollywood Hills, com uma entrada de $500.000 e prestações mensais de $8.000 que paguei religiosamente. Dei a ambos cargos importantes na empresa. Daniel como CEO, Valerie como diretora de relações públicas, embora eu nunca tenha sabido exatamente que tipo de relações públicas ela gerenciava. Os 2 primeiros anos foram suportáveis. Valerie organizava jantares onde convidava suas amigas do clube de campo, mulheres que a olhavam como se ela fosse seu animal de estimação exótico, aquela que havia se casado com o filho do milionário padeiro. Eu ia a esses jantares, sentava-me no meu lugar designado, sempre o mais distante de Valerie, e ouvia enquanto ela reinventava sua história a cada vez. Às vezes, ela era filha de diplomatas que morreram em acidentes. Outras vezes, sua família havia perdido a fortuna com a bolha da internet. Minha parte favorita foi quando ela disse que havia recusado uma carreira internacional de modelo para se casar com Daniel. O amor vale mais do que qualquer passarela em Milão. Ela suspirava enquanto seus amigos aplaudiam seu sacrifício. Mas reparei em algumas coisas, pequenas coisas, como o facto de ela nunca falar da sua infância com detalhes específicos, como o facto de não ter uma única fotografia de família de antes dos 25 anos. Assim como o sotaque dela às vezes escapava para algo que não era americano, algo que ela rapidamente disfarçava com uma risada nervosa. E depois havia as despesas. Meu Deus, as despesas! Bolsas de $8.000 que apareciam toda semana. Viagens de negócios a Miami que custam mais do que o salário anual de 5 dos meus funcionários. Uma reforma de escritório que custou $300.000 a mais do que custaria construir uma padaria inteira. Quando mencionei algo para Daniel, ele olhou para mim como se eu o tivesse traído. Mãe, não estamos mais no leste de Los Angeles. Esta é a nossa vida agora. Valerie sabe o que está fazendo. Ela entende este mundo melhor do que nós. Aquele mundo, o mundo ao qual eu aparentemente não pertencia. Foi no 3º ano que as coisas começaram a mudar mais. Obviamente, Valerie convenceu Daniel de que eu precisava descansar mais. Sua mãe trabalhou tanto, querida. Ela merece aproveitar a velhice. Velhice. Eu tinha 64 anos e acordava às 5 da manhã para supervisionar a produção. Mas, de repente, eu era uma velha. Começaram a me excluir de reuniões importantes. Não queremos te estressar, mãe. Eles trocaram de fornecedor sem me consultar. Valerie tem melhores contatos. Contrataram um consultor estratégico, o primo da Valerie, claro, que cobrava $20.000 por mês para nos dizer que precisávamos modernizar. E eu, Carmen Helena, a tola, permiti isso porque, toda vez que tentava protestar, Daniel me olhava com aqueles olhos cansados e dizia: Mãe, por favor. A Valerie só está tentando ajudar. Você não pode confiar na minha esposa? Confiar. Que palavra perigosa quando seu próprio filho a usa contra você. Quando chegou o 4º ano, eu já havia perdido o controle de quase tudo. Eu ainda era o proprietário no papel, mas eles tomavam as decisões. Valerie gerenciava as senhas do banco por questões de segurança. Daniel assinou novos contratos sem lê-los porque a Valerie já os havia revisado. E então chegou o dia que mudou tudo. O dia em que ouvi uma conversa que não devia ter ouvido. Era uma quinta-feira de março. Lembro-me porque tinha acabado de sair da minha consulta médica mensal. O Dr. Fana me disse que minha pressão estava um pouco alta. Nada grave, mas eu deveria reduzir meu estresse. Quase ri na cara dele. Reduza o estresse enquanto os vejo desmantelar minha vida, empresa por empresa. Entrei na casa em Hollywood Hills sem me anunciar. Eu ainda tinha minhas chaves, embora Valerie tivesse sugerido 3 vezes que eu as devolvesse para preservar minha privacidade. Aparentemente, ela tinha acesso à privacidade porque eu havia pago pela casa. Ouvi vozes no escritório. Valerie estava ao telefone. Sua voz tinha aquele tom enjoativamente doce que ela usava quando estava tramando algo. Fiquei no corredor, encostado na parede como um ladrão no meu próprio investimento. Não, querida, escute-me, dizia Valerie.
A velha é perfeita para o plano. O Dr. Ramírez já me entregou os documentos. Só precisamos de 3 testemunhas para confirmar o comportamento errático. Eu já tenho a empregada e o jardineiro. Com mais uma, podemos declará-la mentalmente incapaz. Meu coração parou. Eu literalmente senti meu coração parar de bater por um segundo. Daniel, por favor. O Daniel faz tudo o que eu mando. Ele está tão cansado de ser filho do padeiro que faria qualquer coisa para ser independente. O completo idiota não percebe que, sem o dinheiro da mamãe, ele não é ninguém. Risada. Ouvi risadas do outro lado da linha. Em no máximo 6 meses, teremos tudo. As 22 padarias, as contas bancárias, os imóveis. Tudo passa para o Daniel. E quando eu me divorciar dele no ano que vem, fico com metade. 11 padarias, Fernando. 11 malditas padarias, cada uma valendo entre 500 mil e 1 milhão de dólares. Fernando. Eu nunca soube quem era Fernando. Talvez eu nunca consiga. Talvez não importe. A caminhonete é perfeita. Eu já o convenci de que a mãe dele quer comprar algo extravagante para o aniversário dele. Quando ela gastar 300 mil dólares num capricho desses, teremos a prova perfeita de que ela está perdendo a cabeça. Quem em sã consciência daria uma caminhonete de 300 mil dólares de graça? Deslizei pela parede até ficar sentada no chão. O mármore gelado me fez arrepiar através do vestido. Meu filho, meu Daniel, o bebê que carreguei por 9 meses, que amamentei nestes seios, que criei vendendo pão na chuva. Ele sabia disso? Ah, não seja dramático, Fernando. Não vamos matá-la. Vamos apenas interná-la no Desert Springs Manor. É um asilo de luxo em Palm Springs. Tem até vista para as montanhas. Ela passará seus últimos anos dopada e feliz. É mais do que aquela vendedora ambulante merece. Levantei-me em silêncio. Cada músculo do meu corpo tremia, mas não de medo, e sim de raiva. Aquela raiva fria que você só sente quando percebe que foi cego pela sua própria escolha. Saí de casa sem fazer barulho. Dirigi até meu apartamento em Westwall, o único lugar onde eu não os havia deixado tocar, e me servi de uma tequila. Depois, mais uma e mais outra. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na minha sala de estar olhando as fotos de Daniel quando bebê, criança, adolescente, procurando o momento exato em que o perdi, quando meu filho se tornou um fantoche nas mãos de uma mulher que nem sequer conhecíamos. No dia seguinte, fiz 3 coisas. Primeiro, visitei meu advogado de confiança, o Sr. Hector Morales. Nenhuma relação, apenas uma coincidência. Solicitei a ele cópias de todos os meus documentos legais, escrituras, estatuto social, tudo. Algum problema, senhora Mendoza? Perguntou ele. Prevenção, conselheiro. Apenas prevenção. Em segundo lugar, contratei um investigador particular, David Ruiz, um ex-militar especializado em fraudes corporativas. Entreguei-lhe um envelope com 20 mil dólares em dinheiro e uma instrução. Quero saber tudo sobre Valerie Reis. Tudo. Terceiro, e este foi o mais difícil, comecei a atuar. Se eles quisessem uma velha senil, eu lhes daria exatamente isso. Comecei devagar. Esqueci o nome de funcionários que conhecia há anos. Eu me confundi com datas importantes. Certa vez, apareci em uma reunião de diretoria de chinelos, fingindo que tinha esquecido de trocar de sapatos. Vi o olhar de satisfação nos olhos de Valerie. Vi como ela apertou a mão de Daniel como quem diz, viu? Eu te disse. Enquanto isso, David fazia seu trabalho. A primeira informação chegou 2 semanas depois. Valerie Reis não existia antes de 2015. Sem registro escolar, sem certidão de nascimento, sem histórico de crédito. Foi como se ela tivesse surgido do nada aos 25 anos. A segunda informação era mais interessante. Existiu uma Valerie Reis, mas ela faleceu em 2014 em um acidente de ônibus em Tucson. Mesma data de nascimento, mesmo local de origem. Minha nora alegou que alguém havia roubado a identidade de uma mulher falecida. A terceira informação era bomba. Seu nome verdadeiro era Elma Ruiz, nascida em Caracas, Venezuela.
Ela chegou aos Estados Unidos em 2014 fugindo de acusações de fraude. Ela havia enganado 3 famílias em Caracas, fazendo-se passar por herdeira de uma fortuna petrolífera. Mas a melhor parte, a parte absolutamente deliciosa, foi o que David descobriu na 4ª semana. Elma Ruiz era casada, legalmente casada desde 2013, com um homem chamado Jorge Luiz Morales. Novamente, sem parentesco, em Maracaibo, Venezuela. Ela nunca se divorciou, o que significa que o casamento dela com meu filho era completamente ilegal. Eu tinha tudo o que precisava para destruí-la. Mas eu não ia fazer isso rapidamente. Oh não! Ela havia planejado minha destruição lenta e meticulosa. Eu faria exatamente o mesmo. Continuei desempenhando meu papel. A cada dia um pouco mais confusa, um pouco mais frágil. Valerie estava tão certa da sua vitória que baixou a guarda. Ela começou a demonstrar seu desprezo de forma mais explícita, a ser mais cruel em seus comentários. Certa vez, durante um jantar em família, ela serviu minha comida em um prato de plástico enquanto todos os outros usaram a louça de porcelana. É que às vezes a gente deixa as coisas caírem, sogra. Não queremos que aconteça nenhum acidente. Daniel não disse nada. Ele apenas olhou para o prato e continuou comendo. Em outra ocasião, ela me pegou olhando álbuns de fotos antigos e os arrancou de minhas mãos. Ah, senhora Mendoza, viver no passado não é saudável. A senhora precisa olhar para o futuro. Então ela os jogou no lixo na minha frente. Eram as únicas fotos que eu tinha do Albert. Eu os resgatei do lixo naquela noite, chorando de raiva, não de tristeza. E então começou a conversa sobre o caminhão. Mãe, disse-me Daniel um dia, com Valerie agarrada ao seu braço como um carrapato. Meu aniversário de 40 anos está chegando. Eu sei que você sempre quis me dar algo especial. Claro, meu filho. O que você quer? Valerie entrou na conversa. Vimos uma Mercedes-Benz Classe G magnífica. Seria o presente perfeito de uma mãe amorosa. Quanto custa isso? $300.000, disse Valerie com aquele sorriso de víbora. Mas você pode pagar, não é, sogra? Afinal, ele é seu único filho. Olhei-a diretamente nos olhos. Pela primeira vez em meses, deixei cair a máscara da velha senil e a encarei como ela era, minha presa. Claro, Valerie. Darei ao meu filho exatamente o que ele merece. Ela interpretou meu olhar como derrota. Como ela estava enganada. Comprei a caminhonete, mas também fiz outras compras. Instalei câmeras em todas as padarias, no meu apartamento, até mesmo na minha bolsa. Contratei 2 tabeliães adicionais para preparar documentos que Valerie jamais imaginaria. Abri contas bancárias em 3 bancos diferentes, onde movimentei dinheiro cuja existência ela desconhecia. E, o mais importante, comecei a gravar tudo, cada conversa, cada humilhação, cada mentira. O dia do aniversário de Daniel estava se aproximando. Valerie organizou a festa mais extravagante que você pode imaginar. Ela convidou todos os membros da alta sociedade que desejava impressionar. Ela gastou $200.000 apenas no planejamento. Vai ser a noite das nossas vidas, ela me disse na véspera. A noite em que todos verão quem realmente manda nesta família. Ela tinha razão. Seria exatamente isso. Mas ela não sabia que eu tinha uma carta na manga. Um as que eu vinha guardando, alimentando e preparando há meses. Chegou a noite da festa de aniversário e, com ela, o começo do fim para Valerie Reis, ou melhor, Alma Patrícia Ruiz de Morales. Os primeiros 5 anos do casamento de Daniel foram uma obra-prima de manipulação. Valerie não chegou causando destruição. Ela chegou construindo uma imagem, uma narrativa, uma prisão invisível em torno do meu filho. Ela começou com detalhes pequenos, quase imperceptíveis. Ela me ligava 3 vezes por dia. Sogra, você já tomou café da manhã? Enviei seu doce favorito com o motorista. Senhora Mendoza, Daniel está preocupado porque a senhora não tomou suas vitaminas. Mamãe Helena. Sim. Ela começou a me chamar de a mamãe. Encontrei um médico maravilhoso para os seus joelhos. Cada chamada era uma performance.
Eu sabia disso porque, quando ela desligava, Rosa, minha empregada doméstica de confiança há 30 anos, me contava como Valerie zombava de mim assim que a ligação terminava. Velha teimosa, ouviu-a dizer certa vez. Ela pensa que eu sou sua enfermeira particular. Mas diante de Daniel, era diferente. Foi nesse momento que sua melhor atuação brilhou. Ela havia memorizado minhas receitas. Quando ele chegava em casa cansado do trabalho, ela lhe servia mole, igualzinho ao da sua mãe, querido. Uma mentira. Ela comprou em um restaurante em Beverly Hills e reaqueceu. Uma vez viu o recibo no lixo dela, $300 por um litro de mole que ela fingiu ser de autoria própria. Ela organizava domingos em família, nos quais me convidava para sua casa, minha casa, aquela que eu pagava, e me sentava na cabeceira da mesa enquanto servia. É que a senhora trabalhou tanto. Agora é a minha vez de cuidar desta família. Os vizinhos a viram e comentaram sobre sua dedicação. Que exemplo de amor filial! Ninguém a viu me servir as sobras. Ninguém reparava que meu café estava sempre frio. Ninguém percebeu que as flores que ela supostamente me enviava toda semana eram sobras dos seus eventos sociais. Mas sua obra-prima, seu verdadeiro gênio, foi como ela isolou Daniel de mim sem que ele sequer percebesse. Querida, sua mãe parece cansada. Não vamos incomodá-la com problemas da empresa. Daniel, sua mãe precisa descansar. Eu me encarregarei de levar os relatórios para ela. Querida, não conte a ela sobre o empréstimo bancário. Você só vai preocupá-la. Cada frase era mais um tijolo no muro que ela construiu entre nós. E Daniel, exausto após jornadas de trabalho de 12 horas, grato por ter uma esposa que se preocupava com sua mãe, aceitou tudo. Valerie também soube administrar bem o dinheiro. Ela não roubou descaradamente. Não, isso seria óbvio demais. Em vez disso, ela criou uma fundação, Mulheres Empreendedoras da América. Um nome lindo, não é? Todos os meses, a empresa doava $50.000 para essa fundação para ajudar mulheres como você, sogra, aquelas que começam do zero. A base já existia, é claro. A empresa chegou a promover eventos, nos quais Valerie brilhava em vestidos de $20.000, falando sobre seu compromisso com as mulheres trabalhadoras, enquanto 90% do dinheiro desaparecia em despesas administrativas. A prima dela era tesoureira. Sua melhor amiga era secretária. Sua estilista, sim, ela tinha uma estilista, era coordenadora de imagem corporativa, com um salário mensal de $8.000. E depois vieram as reformas no setor de panificação. Modernização, foi como ela chamou. Ela substituiu os fornos de pedra que usávamos há 30 anos por fornos italianos que custaram o triplo e produziam pão sem alma. Ela renovou as fachadas tradicionais, transformando-as em algo que parecia ter saído de uma revista de arquitetura pretensiosa. Precisamos atrair a geração millennial e as sogras. As vendas começaram a cair. Clientes de longa data reclamaram. O pão não tem o mesmo gosto, disse-me Dona Lupita, que comprava na nossa primeira padaria desde 1995. Mas quando mencionei isso para Daniel, Valerie interveio. É resistência à mudança, mamãe Helena. É normal. Você vai ver. Em alguns meses, as vendas vão dobrar. Eles dobraram. Tudo bem. Para baixo. No terceiro ano, tínhamos perdido 30% dos nossos clientes habituais. Mas os relatórios que Valerie mostrou a Daniel diziam outra coisa. Ela havia aprendido a manipular números da mesma forma que manipulava seu rosto todas as manhãs. E então começou sua campanha psicológica contra mim. Senhora Mendoza, a senhora não se lembra de que já me pagou por isso, sendo que ela nunca me pediu dinheiro. Sogra, ontem você me disse que não havia problema em trocar os uniformes, sendo que nunca tínhamos falado sobre uniformes. Mamãe, você tem certeza de que não combinamos isso na reunião, sendo que eu nem sequer tinha participado dessa reunião? Ela plantou sementes de dúvida. Ela me fez questionar minha própria memória. Certa vez, ela chegou ao ponto de mexer nas minhas chaves, na minha bolsa, nos meus óculos e depois os encontrou em lugares absurdos. Aqui estão seus óculos, sogra. Na geladeira. Viu por que me preocupo com você? Daniel começou a me olhar de forma diferente, com preocupação. Com pena.
meu próprio filho me olhava como se eu fosse uma bomba relógio. Mãe, talvez você devesse consultar um especialista. Mãe, a Valerie disse que você anda esquecendo as coisas. Mãe, você tem certeza de que está bem? E eu, que poderia ter mostrado a ele as gravações que já tinha naquela altura, que poderia ter revelado quem era realmente a sua esposa, fiquei em silêncio porque precisava que Valerie se sentisse à vontade. Eu precisava que ela baixasse completamente a guarda. A máscara da nora perfeita só caía quando estávamos a sós. Foi então que a verdadeira alma ruiz apareceu. O plano para me declarar mentalmente incapaz começou numa terça-feira de outubro. Lembro-me disso porque Valerie apareceu no meu apartamento com o Dr. Ramírez, um psiquiatra que parecia mais interessado no seu Rolex do que na minha saúde mental. É apenas uma avaliação de rotina, sogra, só para ter certeza de que está tudo bem. O médico me fez perguntas durante 2 horas. Que dia era? Quem era o presidente? Quanto foi obtido com 17 mais 38? Respondia tudo perfeitamente, mas notei como Valerie estava fazendo sinais para ele quando eu não estava olhando diretamente. A paciente apresenta sinais iniciais de demência senil, decretou o canalha, enquanto guardava o gravador. Recomendo supervisão constante e uma avaliação da sua capacidade de tomar decisões financeiras. Eles lhe pagaram $30.000 por esse diagnóstico falso. Eu sei disso porque invadi o e-mail da Valerie. Bem, eu não. O filho de Rosa, que estudava ciência da computação, fez o trabalho por $5.000 e a promessa de que sua mãe teria um emprego para a vida toda. Depois do médico, vieram os incidentes fabricados. Valerie começou a organizar refeições em que me colocava em situações impossíveis. Ela me servia sopa fervendo. E quando eu queimava a língua e a cuspia, ela dizia para todo mundo: "Ai, meu Deus, ela não consegue mais controlar os reflexos." Ela me dava talheres infantis. E quando eu pedia as normais, ela suspirava dramaticamente. Essa é a 3ª vez esta semana que ela se esquece de como usar talheres normais. Certa vez, no aniversário da minha amiga Patrícia, ela me deu um comprimido para dor de cabeça que me deixou tão tonta que precisei me agarrar às paredes para andar. Veja, é por isso que não a deixamos sozinha. Ela toma o remédio errado. Mas a jogada de mestre foi quando ela falsificou minha assinatura em um cheque de $80.000 para sua fundação de fantasmas. Quando reclamei no banco, ela já havia preparado o terreno. Ela contou ao gerente, com lágrimas de crocodilo, que sua sogra estava perdendo a memória e assinando o documento sem se lembrar. "Senhora Mendoza", disse-me o gerente com aquele tom condescendente que usam para se referir aos idosos. "Talvez a senhora devesse considerar dar ao seu filho uma procuração para administrar suas finanças." Daniel estava lá me observando com uma mistura de vergonha e preocupação. "Mãe, está tudo bem. Foi um engano. Mas acho que ele tem razão. Eu e a Valerie podemos te ajudar com isso. Você sabe o que é sentir quando seu próprio filho, seu sangue, seu tudo, olha para você como se você fosse um problema a ser resolvido? É como se estivessem arrancando sua alma em pedacinhos. Naquela noite, eu chorei. Chorei como não chorava desde a morte de Albert. Mas, entre lágrimas, tomei uma decisão. Se eles quisessem guerra, teriam uma. Comecei meu contra-ataque de forma sutil. Primeiro, visitei a doutora Patrícia Hotel, neurologista com 30 anos de experiência e, mais importante, rival profissional do Dr. Ramírez desde que ele roubou sua pesquisa na faculdade. "Doutor, preciso de avaliações neurológicas completas e preciso que sejam irrefutáveis." Submeti-me a tudo: ressonâncias magnéticas, eletroencefalogramas e testes cognitivos de 8 horas. Os resultados foram conclusivos. Meu cérebro era mais saudável do que o de muitas pessoas de 40 anos. Em seguida, comecei a documentar tudo com uma fixação obsessiva. Todas as conversas foram gravadas no meu celular escondido. Cada documento foi digitalizado e triplicado. Cada movimentação bancária foi comprovada com capturas de tela e extratos. Contratei 3 novas funcionárias para as padarias, mulheres em quem eu confiava plenamente e que, inclusive, foram minhas testemunhas. Paguei-lhes um extra para observarem e relatarem tudo o que Valerie fazia. Uma delas era ex-caixa de banco e detectou irregularidades contábeis que eu fingi não notar. Outro era um ex-auditor da Receita Federal que encontrou milhões em faturas falsas.
A terceira pessoa era simplesmente muito observadora e gravou Valerie pegando dinheiro dos caixas quando pensava que ninguém estava olhando. Mas a coisa mais inteligente que fiz foi contratar Marina, uma atriz de telenovelas aposentada que agora dava aulas. Paguei a ela $20.000 para me ensinar a atuar. Sim. Como atuar, como fingir demência de forma convincente, mas sem exageros. Como exibir os episódios nos momentos exatos para deixar Valerie ainda mais confiante. Certa vez, em uma reunião importante com investidores, fingi confundir Valerie com minha irmã falecida. Rosa, o que você está fazendo aqui? Pensei que você estivesse em Oaxaca. Valerie aproveitou a oportunidade imediatamente. Vejam bem, senhores, é por isso que precisamos reestruturar o poder executivo da empresa. O que ela não sabia era que eu havia gravado a conversa telefônica dela daquela manhã, na qual ela disse exatamente o que eu ia fazer e como eles deveriam reagir. Os próprios investidores faziam parte do plano dela. Em dezembro, Valerie estava tão convencida da minha demência que se tornou negligente. Ela falou abertamente sobre seus planos na minha frente. Ela movimentava dinheiro sem esconder nada. Ela até me mostrou, sem querer, os documentos de admissão do Desert Springs Manor. Em seguida, fingiu horror. Ah, sogra, isso não era para você. É para a tia de uma amiga. Mansão Desert Springs. $7.000 por mês para me manter sedado em um quarto de 3x3 metros. Eles já haviam pago o primeiro trimestre antecipadamente. A data foi marcada depois do aniversário de Daniel. Depois que o caminhão de $300.000 comprovou minha incapacidade mental. Mas eu também tinha uma data marcada e um plano. Um plano que eu aperfeiçoei ao longo de meses de humilhação e dor. A batalha final se aproximava e Valerie não fazia ideia de que já havia perdido a guerra. O desfalque dos meus bens começou com a padaria La Esperança em Pasadena, minha segunda filial, aquela que abri com o suor de 5 anos vendendo pão na rua. Numa segunda-feira, cheguei e encontrei uma placa, fechado para reforma. Ninguém me disse nada. É uma surpresa que tínhamos para você, sogra, disse-me Valerie com seu sorriso de hiena. Vamos transformar o local em um café boutique. Padarias tradicionais não dão mais lucro. Quando vi as plantas, quase vomitei. Eles destruíram o forno de pedra que eu construí com minhas próprias mãos. Os azulejos de talavera que eu havia assentado um a um, eles jogaram em uma caçamba de lixo. Em seu lugar, paredes brancas minimalistas e uma máquina de café expresso de $30.000. Onde estão minhas funcionárias? Perguntei por Rosa, Maria e Carmen, que trabalhavam comigo há 15 anos. Deixamos eles irem. Eles não sabiam fazer cappuccinos. Deixe-os ir como se fossem objetos defeituosos. Rosa tinha 3 filhos na faculdade. Maria estava cuidando de sua mãe doente. Carmen tinha acabado de ficar viúva, mas isso não importava para Valerie. A segunda a falir foi a padaria do leste de Los Angeles, a mais lucrativa, aquela que faturava $300.000 por mês. Valerie transformou isso em uma experiência gastronômica, onde um pãozinho custava $6 e vinha com manteiga francesa em um pratinho de porcelana. Os moradores do bairro não tinham mais condições de fazer compras lá. Seus novos clientes eram hipsters de Silver Lake que chegavam de Uber para tirar fotos para o Instagram. Quando ela assumiu a terceira padaria, aquela em Glendale, eu já não conseguia nem chorar. Eu apenas assisti enquanto eles desmontavam minha vida pedaço por pedaço, enquanto eu fingia não entender o que estava acontecendo. Assine aqui, Senhora Mendoza. O que é isso, Valerie? Nada importante, sogra. Só papelada chata. Documentação que transferia os direitos de operação para uma empresa criada por Valerie, VRM Gastronomic Group. As iniciais de Valerie e Daniel Mendoza. Meu nome, meu legado, costumavam me roubar. Mas o momento que me despedaçou o coração foi quando ouvi Daniel defender sua esposa. Estávamos no escritório dele, que costumava ser o meu, e eu acabará de receber o relatório de vendas. Perdemos 40% da nossa receita em 6 meses. Filho, isso não está funcionando. Os clientes estão indo embora. Mãe, você não entende de negócios modernos. Não entendo. Meu filho, eu construí este império do zero. Isso foi há 30 anos, mãe. O mundo mudou.
A Valerie comprou esse diploma online por $3.000. David, meu investigador, até me conseguiu o recibo do PayPal. Daniel, por favor, me escute. Algo não está certo com sua esposa. Foi aí que ele explodiu. Meu filho, meu bebê, gritou comigo pela primeira vez na vida. Chega, mãe. Pare de atacar a Valerie. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Você só está com ciúmes porque não é mais o centro das atenções. Porque eu não preciso mais de você. Cada palavra era uma faca. Levantei-me lentamente, com a pouca dignidade que me restava, e caminhei até a porta. Mãe, espera. Eu não queria dizer isso. Está tudo bem, meu filho. Você tem razão. Você não precisa mais de mim. Naquela noite, no meu apartamento, abri o cofre que havia escondido atrás de um quadro da Virgem de Guadalupe. Lá dentro estavam todos os documentos que David havia reunido. A prova da bigamia de Valerie, os extratos bancários das Ilhas Cayman para onde ela desviava dinheiro, as gravações em que ela planejava meu internamento. Mas havia algo mais, algo que nem Valerie nem Daniel sabiam. 5 anos antes de Valerie aparecer, quando o negócio começou a crescer exponencialmente, meu contador, o velho Sr. Samuel, me deu um conselho. Senhora Mendoza, proteja seus bens. Nunca se sabe. Segui o conselho dele. Criei uma holding no Panamá, totalmente legal, onde estavam os ativos reais. As 22 padarias que Valerie pensava controlar eram apenas franquias. O nome, as receitas, os direitos da marca, tudo estava naquela holding, e eu era o único proprietário. Valerie estava roubando cartuchos vazios. Mas havia mais. Nos últimos 6 meses, enquanto fingia demência, comprei propriedades através de empresas de fachada, 7 imóveis nas melhores zonas da cidade, e contratei secretamente todos os funcionários que Valerie tinha despedido. O aniversário de Daniel estava se aproximando. Valerie organizou a festa do século. Ela convidou 300 pessoas, gastou $200.000 em decoração e contratou Kenny Chesney para tocar ao vivo. Vai ser épico, sogra, ela me disse, revisando a lista de convidados. Todos vão ver o presente incrível que você está dando ao seu filho. $300.000 em uma caminhonete. Que generosidade a sua! Olhei-a nos olhos. Por um segundo, apenas um segundo, deixei que ela visse a verdade. Deixei que ela visse que eu sabia de tudo. Mas antes que ela pudesse processar o que tinha visto, voltei à minha interpretação da velha confusa. Sim, minha querida. Vou dar a ele exatamente o que ele merece. Valerie riu. Uma risada que quase se congelou em sua garganta porque eu havia convidado mais algumas pessoas para a festa. Pessoas que Valerie não esperava. Pessoas que mudariam tudo. A bomba estava prestes a explodir. Comprar aquele Mercedes-Benz Classe G foi o momento mais doloroso e libertador da minha vida. Doloroso porque confirmou que meu filho valorizava mais o dinheiro do que a mãe dele. Libertador, pois era a isca perfeita para o meu plano. Fui à concessionária Mercedes-Benz em Beverly Hills numa manhã de quarta-feira. Valerie insistiu em vir comigo. Para que você não se confunda, sogra, ela disse, vestindo um vestido vermelho que gritava riqueza e com um sorriso que exalava vitória. O vendedor, um jovem chamado Eduardo, nos atendeu com aquela mistura de admiração e ganância que se vê em vendas de artigos de luxo. Valerie assumiu o controle imediatamente. Queremos o Classe G mais equipado que vocês tiverem. O AMG G63 preto com interior em couro cor caramelo. Excelente escolha, senhora. Essa configuração custa $320.000. Perfeito, disse Valerie antes que eu pudesse falar. Minha sogra vai pagar em dinheiro vivo. Eduardo quase se engasgou. Dinheiro? Transferência bancária, corrigi. Mas quero algumas alterações específicas. Valerie olhou para mim surpresa. Que modificações, sogra? Quero que gravem o para Daniel, com o amor eterno de sua mãe nos encostos de cabeça de couro. E quero uma placa personalizada. Claro. O que você gostaria que estivesse escrito na placa? Verdade 40. Valerie riu. Ah, sogra, que esperta. A verdade para os seus 40 anos. Não foi por isso, mas deixei que ela acreditasse no que quisesse.
Durante as 3 semanas que foram necessárias para preparar o caminhão, Valerie estava radiante de alegria. Ela contou a todos sobre o presente extravagante que a pobre senhora Mendoza insistiu em comprar. Vocês veem como ela é, disse ela às amigas na boate. Ela gasta sem controle. É por isso que precisamos protegê-la dela mesma. Ela organizou a festa mais extravagante que eu já tinha visto. Ela alugou o salão imperial do Hotel Beverly Wilshire, o mesmo lugar onde os políticos e empresários mais ricos do país se casavam. Ela contratou os melhores organizadores de eventos, aqueles que cobravam $50.000 apenas pelo planejamento. A lista de convidados era um espetáculo à parte. Ela convidou todas as pessoas da alta sociedade que queria impressionar, empresários, influenciadores e até mesmo alguns atores de telenovela. Mas, acima de tudo, ela convidou os potenciais parceiros que Daniel vinha cortejando para expandir o negócio. Esta festa será a nossa coroação, ouvi-a dizer ao telefone. Depois disto, ninguém terá dúvidas sobre quem comanda o império da padaria Mendoza. 3 dias antes da festa, enviei meus próprios convites. Discreto, pessoal e entregue em mãos por Rosa. Convidei Jorge Luiz Morales, marido legal de Valerie, que acabará de chegar da Venezuela depois de anos procurando por ela. David o encontrou dirigindo um táxi em Tijuana, tentando juntar dinheiro para contratar um detetive. Eu paguei pela passagem aérea dele, pelo hotel e $5.000 pela presença dele. Convidei o verdadeiro Sr. Ramírez, não o psiquiatra corrupto, mas seu irmão gêmeo, um promotor especializado em fraudes financeiras, que vinha investigando o irmão há 2 anos por vender diagnósticos falsos. Convidei a doutora Patrícia Hotel, a neurologista que analisou todos os meus exames comprovando minha perfeita saúde mental, além de apresentar evidências em vídeo de que eu estava fingindo os episódios de demência. Convidei os verdadeiros sócios dos investidores que Valerie havia enganado, pessoas que perderam milhões em seus golpes anteriores e que a procuravam há anos. E convidei Alma Gutierrez, a verdadeira Valerie Reis, que não havia morrido em nenhum acidente. Ela estava viva e bem em Tucson, e ficou muito surpresa ao descobrir que alguém havia roubado sua identidade e a declarado morta. Mas meu convidado de honra era outra pessoa, alguém que ninguém esperava. Chegou o dia da festa. Vesti meu melhor vestido, aquele azul marinho que eu havia comprado para a ocasião. Não era caro nem extravagante, mas eu parecia digna. Eu parecia o que eu era, uma guerreira prestes a vencer sua batalha final. Cheguei cedo ao salão de baile. O caminhão já estava lá, brilhando sob as luzes com um laço vermelho gigantesco que Valerie insistira em ter. Então parece mais um presente, sogra. Os convidados começaram a chegar. Valerie estava radiante como nunca antes, com um vestido dourado de $20.000 que ela havia comprado com o dinheiro da minha padaria. Ela deu beijos nas bochechas, distribuiu sorrisos e garantiu que todos soubessem quem era a verdadeira anfitriã. Daniel chegou com 1 hora de atraso, como ela havia planejado, para fazer uma entrada triunfal. Quando ele entrou, o quarteto de cordas começou a tocar. Os garçons abriram champanhe e Valerie o conduziu até o caminhão. Vejam todos, gritou Valerie, pegando o microfone. O presente de uma mãe amorosa para seu único filho. Foi então que me levantei e caminhei em direção a eles. Todos ficaram em silêncio. Peguei as chaves do caminhão, que estavam em uma caixa de vidro, e me aproximei do microfone. Antes de entregar este presente, eu disse em voz clara: quero fazer um brinde. Valerie me entregou um copo com um sorriso condescendente. Claro, sogra. Diga algumas palavras. Levantei meu copo e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Brindo a verdade, porque a verdade, mesmo quando dói, sempre vem à tona. Foi então que meus convidados especiais apareceram. Enquanto Valerie planejava minha destruição, eu não estava sozinho. Eu tinha aliados que ela jamais imaginou. Mulheres que observavam em silêncio, aguardando o momento exato para agir. A primeira foi Rosa, minha empregada de confiança. Mas Rosa era muito mais do que uma funcionária. Ela era minha alma gêmea, aquela que me ajudou a criar o Daniel quando eu trabalhava 18 horas por dia. O filho dela, Miguel, que agora era engenheiro de sistemas, cresceu com Daniel. Eles eram como irmãos até a Valerie chegar e convencer meu filho de que não era apropriado conviver com as empregadas. Rosa vinha registrando tudo, cada humilhação, cada roubo, cada mentira.
Ela tinha um celular antigo que escondia no avental e havia documentado 3 anos de abusos. Vídeos de Valerie retirando dinheiro dos caixas registradoras. Áudio dela zombando de mim para as amigas dela. Fotos de documentos que ela assinou, falsificando minha caligrafia. Senhora Helena, ela me disse certa noite, chorando, parte-me o coração ver como ela trata você. E o pequeno Daniel. Oh, o pequeno Daniel está perdido. O segundo aliado foi uma surpresa até para mim. Cristina Duran, a melhor amiga de Valerie. Sim, a mesma que ria de todas as humilhações, a mesma que aplaudia suas crueldades. Descobriu-se que Cristina também havia sido vítima de Valerie. Certa tarde, ela me procurou em meu apartamento, tremendo como uma folha. Senhora Mendoza, preciso falar com a senhora. Valerie me roubou 300 mil dólares. A história era previsível. Valerie a convenceu a investir em um negócio de importação de bolsas de grife. O negócio não existia. O dinheiro desapareceu e, quando Cristina a confrontou, Valerie ameaçou destruir seu casamento revelando um caso extraconjugal inventado. Tenho todas as mensagens, as transferências bancárias, os contratos falsos, disse-me Cristina, entregando-me um pendrive. Mas tem mais. A Valerie tem uma conta secreta onde guarda tudo que rouba. A senha é a data de aniversário do primeiro marido dela. O primeiro marido dela, Jorge Luiz, com quem ela ainda era legalmente casada. O terceiro aliado foi o mais inesperado. Minha advogada, Rebeca Montoya, uma mulher na casa dos 60 anos, durona como aço, que já tinha visto muitos casos de cônjuges manipuladores destruindo fortunas familiares. Helena, ela me disse em seu escritório com vista para a cidade, o que está acontecendo é criminoso, e eu tenho uma ideia. A ideia dela foi genial. Embora Valerie pensasse que estava assinando documentos transferindo as padarias para o seu nome, na verdade ela estava assinando papéis que não diziam o que ela pensava que diziam. Rebeca havia usado um antigo truque jurídico. As transferências exigiam uma segunda assinatura de validação que nunca chegou. Todos os documentos que Valerie havia falsificado eram legalmente inválidos. Além disso, acrescentou Rebeca com um sorriso assustador, tenho um primo na divisão de crimes financeiros do Ministério Público. Ele vai ficar muito interessado na pequena fundação fantasma da sua nora. Mas meu aliado mais valioso era alguém cuja existência Valerie havia esquecido. Rosa Maria Ruiz, sua própria mãe. David a encontrou em Caracas, vivendo em um lar de caridade. Valerie, ou Elma Patrícia, seu nome verdadeiro, a havia abandonado 10 anos antes, dizendo que iria se casar com um milionário mexicano e que voltaria para buscá-la. Minha filha sempre foi ambiciosa, disse-me Rosa Maria por videochamada, com lágrimas nos olhos. Ela mente, rouba e manipula desde criança. Eu pensei que ela fosse mudar. Mas quando ela roubou as economias de uma vida inteira do pai e o deixou morrer porque não tínhamos como pagar o hospital, eu soube que tinha criado um monstro. Rosa Maria possuía algo de valor inestimável, a certidão de nascimento original de Alma Patrícia, seus registros escolares comprovando sua expulsão por furto e, o mais importante, um mandado de prisão em aberto na Venezuela por fraude. Senhora Mendoza, disse ela, ajude-me a ir para os Estados Unidos. Quero ver a cara da minha filha quando ela descobrir que a mãe dela está viva e disposta a testemunhar contra ela. Eu paguei a passagem aérea dela, a hospedei em um hotel discreto em Pasadena e a preparei para a festa. Entretanto, continuei a aprimorar meu desempenho. A cada dia eu agia de forma mais confusa, mais frágil. Valerie estava tão embriagada com a sua iminente vitória que não percebeu quando instalei câmeras em sua casa. Não vi quando copiei todos os arquivos do computador dela. Não sabia que o telefone dela estava grampeado. Uma semana antes do aniversário, eu a ouvi conversando com Fernando. Depois da festa, vamos internar a senhora. Já contratei os enfermeiros. Eles chegam às 3 da manhã, quando todo mundo estiver bêbado. Vão levá-la sedada, e quando Daniel acordar, a mãe dele já estará no Desert Springs Manor. E se ele se opuser? Ele não vai se opor. Vou dizer a ele que a mãe dele tentou se matar. Tenho comprimidos para dormir que vou colocar na bolsa dela. Com isso e o incidente do caminhão, qualquer juiz ficará do nosso lado. Ouvi minha sentença de morte civil com uma calma que me surpreendeu. Não senti medo, nem tristeza, apenas uma determinação fria.
Naquela noite, liguei para todos os meus aliados. No dia da festa, preciso que você esteja pronto. Vamos dar a Valerie o show da vida dela. Cristina confirmou que traria as provas da fraude. Rebeca já teria os documentos legais prontos. Rosa Maria estaria esperando em um quarto do hotel. O filho de Rosa, Miguel, teria todas as gravações em um laptop conectado às telas do salão de baile. E eu tinha a bomba final. Algo que eu havia descoberto apenas 2 dias antes e que mudaria tudo. Valerie não era casada apenas com Jorge Luiz. Ela estava grávida de Fernando, seu amante. O pai não era Daniel. A guerra estava prestes a terminar, e eu tinha todas as armas. 3 noites antes do aniversário de Daniel, dirigi sozinha até Fênix. Eu disse a todos que ia visitar um primo doente. Uma mentira. Eu ia me encontrar com o Sr. Alejandro Torres, o melhor tabelião do Arizona e, por uma divina coincidência, primo em primeiro grau do meu falecido marido, Albert. Helena, você tem certeza disso? Perguntou ele depois de analisar os documentos que eu lhe trouxe. Mais seguro do que nunca, Alejandro. Meu filho escolheu o caminho dele. Agora eu estou escolhendo o meu. Naquela noite, assinei um novo testamento, um que ninguém conhecia, um que deixaria Valerie e Daniel exatamente com o que eles mereciam. Mas o testamento era apenas parte do plano. A parte verdadeiramente brilhante foi o que eu vinha construindo em segredo nos últimos 5 anos. Enquanto todos pensavam que eu era uma velha indefesa, veja bem, quando comecei a suspeitar de Valerie, abri uma empresa paralela, La Esperanza Corporation, registrada em nome de um fundo fiduciário do qual eu era a única beneficiária. Enquanto Valerie roubava das padarias que conhecia, eu construía um império que ela jamais detectou. 7 novas padarias em Fênix, Denver e Austin. Todas elas eram administradas pelos funcionários que Valerie havia demitido por incompetência. Rosa, Maria, Carmen, todas elas agora eram gerentes com participação nos lucros. Eles estavam cobrando $800.000 por mês. Dinheiro que foi diretamente para contas que só eu conhecia. Mas isso não era tudo. Durante minhas consultas médicas em Houston, que Valerie pensava serem para tratamentos de demência, eu estava na verdade fechando negócios com investidores americanos. Eu havia vendido os direitos de franquia internacional das minhas receitas por $15 milhões. Sim, dólares. O dinheiro estava em um fundo fiduciário no Texas, intocável pela lei americana, aguardando meu sinal. Senhora Mendoza, disse-me Jim Patterson, CEO da American Bakery Corporation, suas receitas são ouro puro. Vamos abrir 50 lojas na Califórnia e no Texas. Enquanto eu assinava aquele contrato, Valerie estava em Los Angeles roubando migalhas. De volta ao meu apartamento em Westwall, abri o cofre escondido atrás da pintura da Virgem. Lá dentro, junto com todos os documentos que eu havia reunido, acrescentei o Novo Testamento. Mas havia também algo mais, uma carta para Daniel, uma carta que eu havia reescrito 100 vezes e que só entregaria se tudo corresse conforme o planejado. Meu filho, começava a carta. Quando você ler isto, provavelmente vai me odiar, mas prefiro seu ódio sincero ao seu amor manipulado. Na véspera da festa, coloquei as últimas peças do quebra-cabeça no lugar. Primeiro, fui ao meu banco e transferi $500.000 para uma conta especial. Não era pelo caminhão, esse já estava pago. Era para algo muito melhor. Eu me encontrei com a equipe real do Desert Springs Manor, o asilo onde Valerie planejava me internar. Doutor Marques, eu disse ao diretor. Minha nora pagou 3 meses adiantado para que eu fosse internado contra a minha vontade. Aqui está o recibo. Mostrei a ele a cópia que havia tirado da bolsa de Valerie. Isto é um sequestro, e vocês seriam cúmplices? O homem empalideceu. Senhora Mendoza, não tínhamos ideia. Ela disse que você assinou os papéis. É mentira. Mas vou te fazer uma proposta. Você fará exatamente o que vou pedir e eu não vou te denunciar. Aliás, vou te pagar o dobro do que ela te deu. O plano era simples. Quando os enfermeiros viessem me buscar, levariam outra pessoa. Uma pessoa a quem paguei $10.000 para me ajudar, com a promessa de longas férias. Naquela noite, a última antes do aniversário, não consegui dormir. Sentei-me na minha varanda observando as luzes da cidade, tomando um chá de canela como minha avó Esperança me ensinou.
Às 3 horas da manhã, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de voz da Valerie, que ela deve ter enviado por engano ou talvez querendo me torturar. Fernando, meu amor, depois de amanhã, estaremos livres. A velha vai para o hospício. Daniel fica com a culpa e as dívidas, e nós vamos para a Suíça com todo o dinheiro. O bebê vai nascer na Europa, longe deste inferno. Eu te amo. O bebê, a criança que meu filho acreditava ser sua. Peguei meu gravador e salvei essa mensagem. Era a última prova de que eu precisava. O dia do meu aniversário amanheceu ensolarado, sem uma nuvem no céu. Era 15 de março, os idos de março, o dia em que Júlio César foi assassinado. Muito apropriado. Tomei um banho devagar, pentei o cabelo com cuidado e vesti o vestido azul marinho. No espelho, vi Helena Mendoza. Não a vítima que Valerie havia criado, mas a guerreira que eu sempre fui. Antes de partir, fiz uma última ligação. Rosa, ative o plano. Chegou a hora. Em algum lugar da cidade, meus aliados estavam se preparando. As telas do salão de baile haviam sido hackeadas por Miguel, filho de Rosa. Os vídeos estavam prontos para serem reproduzidos. Os convidados especiais estavam em posição. E eu, com as chaves da caminhonete na bolsa, ao lado de um pendrive contendo 3 anos de crimes documentados, fui para a festa. Valerie acreditava que aquela noite seria minha humilhação final. Ela não fazia ideia de que seria dela. Quando entrei no salão imperial, Valerie já estava em seu elemento. Ela recebia os convidados como uma rainha, seu vestido dourado brilhando sob os lustres de cristal. Daniel estava ao lado dela, desconfortável em seu smoking, exibindo aquele sorriso forçado que usava quando ela o desfilava como um troféu. Ali está a estrela da noite, gritou Valerie quando me viu, com aquela voz falsa que usava em público. A mãe generosa que doa caminhões de $300.000. 200 pares de olhos se voltaram para mim, alguns com escárnio, outros com pena, a maioria com o fascínio cruel daqueles que se deleitam em ver os outros caírem. Aproximei-me lentamente, sorrindo. Valerie me deu um abraço teatral para as câmeras. Seu tempo acabou, sogra, ela sussurrou no meu ouvido. Depois de hoje à noite, todos saberão que você é louca. Você tem razão, sussurrei de volta. Depois desta noite, todos saberão a verdade. Ela riu, pensando que eu estava delirando. O jantar transcorreu conforme o roteiro dela. Valerie tinha armado tudo para me fazer parecer mal. Meu prato era diferente dos outros, comida triturada porque a senhora tem dificuldade para mastigar. Meu copo tinha água enquanto todos os outros bebiam vinho, é que ela não pode beber por causa da medicação. Minha cadeira estava separada da mesa principal, para que ela fique mais confortável. Cada humilhação era recebida com risinhos nervosos dos convidados. Vi importantes empresários trocarem olhares. Vi as esposas dos sócios cochichando, todas pensando a mesma coisa, coitada da velha senil. Às 22 horas, chegou o momento do brinde. Valerie pegou o microfone com sua taça de Moët Chandon, que custava $300 a garrafa. Um brinde, gritou ela, com a voz treinada para fingir emoção. A mãe tola que tenta comprar amor como se fosse pão amanhecido. A sala irrompeu em gargalhadas. Risadas cruéis, impiedosas e horríveis. Esse era o meu sinal. Levantei-me devagar, tirei os sapatos de salto com calma e caminhei descalça em direção à saída. Mas antes de chegar à porta, parei e voltei. Você tem razão, Valerie, eu disse, pegando o microfone que ela havia deixado no lugar. Eu sou um tolo. Fui tolo por confiar, tolo por acreditar, tolo por não ver o que todos vocês estão prestes a ver agora. Peguei meu celular e apertei enviar. Nos telões gigantes espalhados pelo salão de baile, começou a ser exibido um vídeo. Era Valerie, dentro da minha casa, pegando dinheiro da minha bolsa enquanto eu dormia. Sua voz era clara, velha e estúpida. Ela nem percebe que estou roubando dela. Os murmúrios começaram imediatamente. Valerie correu em direção às telas. Desligue isso. É falso. É editado. Mas os vídeos continuaram. Valerie assinando documentos com meu nome. Valerie, no banco, contou ao gerente que sua sogra tinha demência.
Valerie e o Dr. Ramírez pagaram a ele $30.000 pelo diagnóstico falso. Daniel, ela gritou, desesperada. Faça alguma coisa. Meu filho ficou paralisado, vendo seu mundo desmoronar. Espere, eu disse ao microfone. O melhor ainda está por vir. A próxima gravação era do dia anterior. Valerie falando com Fernando: o bebê não é do Daniel, querido, mas ele é tão idiota que nunca vai fazer um teste de paternidade. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Daniel ficou branco como um lençol. Bebê? Perguntou ele com a voz embargada. Que bebê? Valerie ficou presa. Ela não pôde negar os vídeos. Ela não podia negar a própria voz. Ela não podia negar nada. Mas ainda tem mais, continuei. Gostaria de apresentar alguns convidados especiais. As portas se abriram de repente. Primeiro, entrou Jorge Luiz Morales, marido legal de Valerie. Olá, Alma Patrícia, disse-lhe com seu sotaque venezuelano. 5 anos procurando por você, meu amor, e você ainda está casada comigo. Valerie parecia que ia desmaiar. Não, você. Como? Em seguida, a verdadeira Valerie Reis entrou. É um prazer, disse a mulher. Sou Valerie Reis, a verdadeira, e estou aqui para prestar queixa por roubo de identidade. Então, o promotor Ramírez entrou, irmão do médico corrupto. Senhora Alma Patrícia Ruiz, a senhora está presa por fraude, falsificação, roubo de identidade e bigamia. Mas o golpe final veio da última pessoa a entrar, Rosa Maria Ruiz, a mãe de Valerie. Minha filha, disse a mulher, com lágrimas nos olhos. Valia a pena? Valeu a pena destruir outra família como você destruiu a nossa? Valerie caiu de joelhos. Seu vestido dourado amassou no chão de mármore. Sua maquiagem impecável estava manchada de lágrimas. A máscara finalmente caiu. Helena, ela gritou. Por favor, pense em Daniel. Pense no seu filho. Caminhei até ela. Inclinei-me até ficar à altura dela e disse suavemente, mas com clareza suficiente para que todos ouvissem: eu pensei nele. Foi por isso que fiz tudo isso, para salvá-lo de você. A polícia a levou embora naquela mesma noite. Mas antes que ela fosse embora, abordei-a uma última vez. O caminhão nunca foi para o Daniel. Era o preço da sua liberdade. $300.000 para desmascarar um criminoso. O melhor investimento da minha vida. O salão de baile estava em absoluto silêncio. Os convidados não sabiam para onde olhar. Os garçons pararam de servir. Até o quarteto de cordas ficou em silêncio. Daniel continuava parado no mesmo lugar, como uma estátua. Daniel olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez, parado ali no meio do salão de baile com seu smoking de $10.000. Ele parecia uma criança perdida. O mesmo menino que chorava quando ralava os joelhos. Aquele que me abraçou quando o trovão o assustou. Mãe, tudo isso? Você planejou tudo isso? Não, meu filho. Sua esposa planejou tudo isso. Eu apenas me defendi. Ele afundou numa cadeira. Os convidados começaram a sair em silêncio, como pessoas fugindo de um funeral. Em 15 minutos, o salão de baile estava vazio. Éramos apenas Daniel, eu, Rosa e o advogado que eu havia trazido comigo. Senhor Gutierrez, eu disse ao advogado. Por favor, explique a situação jurídica do meu filho. O advogado, um homem de 60 anos com cara de bulldog, abriu sua pasta. Senhor Mendoza, seu casamento é nulo. A senhora Valerie, ou melhor, Alma Patrícia, já era casada quando se casou com o senhor. Isso significa que, legalmente, vocês nunca foram casados. E os bens, as contas bancárias, tudo que está em nome de ambos pode ser reivindicado exclusivamente pelo senhor. Ela não tem direito a nada. E o bebê? Foi nesse momento que meu coração se apertou ao ver meu filho perguntar sobre um bebê que não era dele. Daniel, eu disse baixinho. Ela está grávida de Fernando, o amante dela. Ela admitiu isso nas gravações. Ele se quebrou. Meu filho, meu menino forte, chorou como eu não o via chorar desde a morte do pai. Tentei abraçá-lo, mas ele me empurrou. Não me toque.
Você também mentiu para mim. Você me fez pensar que estava perdendo a cabeça. Para te proteger. Eu não precisava da sua proteção. Eu precisava que você confiasse em mim. Confie em mim, Daniel. Quando tentei te avisar, você gritou comigo. Disse que eu estava com ciúmes. Me expulsou da sua vida. Porque ela me convenceu. Exatamente. Ela te convenceu tão fácil, tão rápido. E você esperava que eu confiasse em você? A verdade o atingiu como um tapa. Ele se levantou cambaleando e caminhou em direção à saída. Onde você está indo? Ficar bêbado até esquecer que existo. Não, você vai para casa. Você vai dormir. E amanhã vamos resolver essa bagunça juntos. Juntas? Mãe, você vendeu as padarias, não foi? É por isso que ela não conseguiu encontrar o dinheiro. Eu não os vendi. Eu os protegi. Eles ainda são nossos. Nosso? Eles sempre foram nossos, meu filho. Sempre. Levei-o para casa naquela noite, a casa que eu havia pago, mas que, pela primeira vez, parecia ser dele. Enquanto ele dormia para se recuperar da bebida, eu examinei os papéis que Valerie havia deixado. Descobri mais horrores: empréstimos em meu nome no valor de $1 milhão, contratos com fornecedores fantasmas e até mesmo um processo falso movido por um funcionário, preparado e pronto para me processar e pedir mais dinheiro. Na manhã seguinte, Valerie tentou negociar de dentro da cadeia do condado. Ela enviou seu advogado, um homem com cara de rato que cobrou $5.000 só para vir me ver. Meu cliente está disposto a deixar o país se vocês retirarem as acusações. Não, ela poderia contar coisas sobre seu filho que prejudicariam a reputação dele. Que coisas? Que ele foi vítima de um golpista. Todo mundo já sabe que temos fotos comprometedoras. Eu ri pela primeira vez em meses. Eu ri de verdade. Fotos editadas, como as que ela usou para chantagear Cristina Duran. Um perito forense já as analisou. Todas falsas. O advogado engoliu em seco. O que você quer então? Justiça. Que ela pague por cada dólar que roubou, por cada mentira que contou, por cada dia de tortura psicológica. Isso pode resultar em 20 anos de prisão. Então vamos fazer 30. 48 horas após a festa, o divórcio foi finalizado. Bem, a anulação, um casamento que nunca existiu, não pode ser desfeito. Valerie foi condenada a 15 anos de prisão. Teria sido mais, mas a gravidez dela foi um fator atenuante. Fernando, seu amante, fugiu para a Colômbia, onde foi preso por outras acusações de fraude. Jorge Luiz, o marido legítimo, não quis ter nada a ver com ela e voltou para a Venezuela. O bebê nasceu na prisão, uma menina. A mãe de Valerie, Rosa Maria, entrou com um pedido de guarda, que foi concedido. Ela veio me ver antes de ir embora. Senhora Mendoza, sinto muito por tudo que minha filha fez. Não é culpa sua, senhora. Vou criar essa criança de forma diferente. Vou ensinar-lhe valores. Vou ensiná-la a trabalhar. Ela não será como a mãe dela. Eu lhe entreguei um envelope com $20.000 para a criança, para que ela tenha oportunidades. A mulher chorou. Você é tudo que minha filha jamais poderá ser. Uma verdadeira dama. Daniel levou meses para me perdoar. Não pelo que eu fiz, mas por como eu fiz. Por não confiar nele, por tratá-lo como mais um inimigo em vez de uma vítima. Mas, aos poucos, trabalhando juntos para reconstruir as padarias, nos reencontramos. Nos tornamos mãe e filho novamente. Nos tornamos uma família novamente. O caminhão de $300.000 ficou parado na garagem do hotel por semanas até que eu decidisse o que fazer com ele. 6 meses depois daquela noite, acordei cedo como sempre faço. Eram 5 horas da manhã e a cidade começava a despertar. Preparei um café de ola exatamente como minha avó me ensinou e sentei na varanda para ver o nascer do sol. O caminhão Mercedes-Benz ainda estava na garagem do hotel, acumulando poeira e taxas de estacionamento. $300.000 transformados em uma lembrança de metal e couro da noite em que recuperei meu filho. Daniel havia mudado muito. Ele não usava mais os ternos de $10.000 que Valerie lhe comprava.
Ele estava de volta com suas calças jeans e camisa simples. Ele chegava à padaria original, aquela na rua César Chaves, às 4 horas da manhã para ajudar na primeira fornada do dia. Igualzinho a quando eu era criança, mãe, ele me disse certa manhã enquanto amassávamos a massa juntos. Lembra? Eu fazia a lição de casa enquanto você assava o pão. Eu me lembro de tudo, meu filho. De cada momento. As padarias se recuperaram rapidamente. Demitimos todos os consultores que Valerie havia contratado. Voltamos às receitas originais. Recontratamos todos os funcionários que ela havia demitido. Em 3 meses, recuperamos 60% dos clientes perdidos. Em 6 anos, estávamos melhor do que nunca. Mas o mais importante não foi o dinheiro que recuperamos. Foi ver Daniel voltar a ser ele mesmo. Um dia, ele me ligou da padaria de Pasadena. Mãe, vem depressa. Preciso te mostrar uma coisa. Quando cheguei, havia uma fila de clientes que dava a volta na esquina. Todos eles aguardando pão fresco, como antigamente. Está vendo isso? Disse-lhe com lágrimas nos olhos. Foi isso que você construiu. Isso é real. Não são os restaurantes pretensiosos da Valerie. Dona Lupita, nossa cliente mais antiga, aproximou-se com sua sacola de compras. Helena, estou tão feliz que o pão de verdade voltou. O pão tradicional. Aquele que tem gosto de casa. Naquela tarde, Daniel e eu sentamos no escritório, o mesmo escritório onde eu havia descoberto as primeiras mentiras de Valerie, e conversamos de verdade, pela primeira vez em anos. Mãe, preciso pedir seu perdão. Não, meu filho, deixe-me terminar. Eu falhei com você. Troquei você por uma mulher que prometeu me tornar importante. Eu não percebi que eu já era alguém. Eu era seu filho, o filho da mulher mais forte que conheço. Choramos juntos, abraçados como quando ele era menino e eu era o seu mundo inteiro. E o caminhão? Perguntou ele mais tarde. O que você vai fazer com ele? É seu se você quiser. Eu não quero isso. Me lembra de tudo de ruim. Então nós o venderemos. Não, tenho uma ideia melhor. A ideia dele me surpreendeu. Ele queria leiloá-lo e usar o dinheiro para criar uma fundação de verdade, não uma falsa como a de Valerie. Uma fundação para ajudar mulheres vítimas de abuso econômico e psicológico. Éramos apenas Daniel, eu, Rosa e o advogado que eu havia trazido comigo. Senhor Gutierrez, eu disse ao advogado. Por favor, explique a situação jurídica do meu filho. O advogado, um homem de 60 anos com cara de bulldog, abriu sua pasta. Senhor Mendoza, seu casamento é nulo. A senhora Valerie, ou melhor, Alma Patrícia, já era casada quando se casou com o senhor. Isso significa que, legalmente, vocês nunca foram casados. E os bens, as contas bancárias, tudo que está em nome de ambos pode ser reivindicado exclusivamente pelo senhor. Ela não tem direito a nada. E o bebê? Foi nesse momento que meu coração se apertou ao ver meu filho perguntar sobre um bebê que não era dele. Daniel, eu disse baixinho. Ela está grávida de Fernando, o amante dela. Ela admitiu isso nas gravações. Ele se quebrou. Meu filho, meu menino forte, chorou como eu não o via chorar desde a morte do pai. Tentei abraçá-lo, mas ele me empurrou. Não me toque. Você também mentiu para mim. Você me fez pensar que estava perdendo a cabeça. Para te proteger. Eu não precisava da sua proteção. Eu precisava que você confiasse em mim. Confie em mim, Daniel. Quando tentei te avisar, você gritou comigo. Disse que eu estava com ciúmes. Me expulsou da sua vida. Porque ela me convenceu. Exatamente. Ela te convenceu tão fácil, tão rápido. E você esperava que eu confiasse em você? A verdade o atingiu como um tapa. Ele se levantou cambaleando e caminhou em direção à saída. Onde você está indo? Ficar bêbado até esquecer que existo. Não, você vai para casa. Você vai dormir. E amanhã vamos resolver essa bagunça juntos. Juntas? Mãe, você vendeu as padarias, não foi? É por isso que ela não conseguiu encontrar o dinheiro.
Eu não os vendi. Eu os protegi. Eles ainda são nossos. Nosso? Eles sempre foram nossos, meu filho. Sempre. Levei-o para casa naquela noite, a casa que eu havia pago, mas que, pela primeira vez, parecia ser dele. Enquanto ele dormia para se recuperar da bebida, eu examinei os papéis que Valerie havia deixado. Descobri mais horrores: empréstimos em meu nome no valor de $1 milhão, contratos com fornecedores fantasmas e até mesmo um processo falso movido por um funcionário, preparado e pronto para me processar e pedir mais dinheiro. Na manhã seguinte, Valerie tentou negociar de dentro da cadeia do condado. Ela enviou seu advogado, um homem com cara de rato que cobrou $5.000 só para vir me ver. Meu cliente está disposto a deixar o país se vocês retirarem as acusações. Não, ela poderia contar coisas sobre seu filho que prejudicariam a reputação dele. Que coisas? Que ele foi vítima de um golpista. Todo mundo já sabe que temos fotos comprometedoras. Eu ri pela primeira vez em meses. Eu ri de verdade. Fotos editadas, como as que ela usou para chantagear Cristina Duran. Um perito forense já as analisou. Todas falsas. O advogado engoliu em seco. O que você quer então? Justiça. Que ela pague por cada dólar que roubou, por cada mentira que contou, por cada dia de tortura psicológica. Isso pode resultar em 20 anos de prisão. Então vamos fazer 30. 48 horas após a festa, o divórcio foi finalizado. Bem, a anulação, um casamento que nunca existiu, não pode ser desfeito. Valerie foi condenada a 15 anos de prisão. Teria sido mais, mas a gravidez dela foi um fator atenuante. Fernando, seu amante, fugiu para a Colômbia, onde foi preso por outras acusações de fraude. Jorge Luiz, o marido legítimo, não quis ter nada a ver com ela e voltou para a Venezuela. O bebê nasceu na prisão, uma menina. A mãe de Valerie, Rosa Maria, entrou com um pedido de guarda, que foi concedido. Ela veio me ver antes de ir embora. Senhora Mendoza, sinto muito por tudo que minha filha fez. Não é culpa sua, senhora. Vou criar essa criança de forma diferente. Vou ensinar-lhe valores. Vou ensiná-la a trabalhar. Ela não será como a mãe dela. Eu lhe entreguei um envelope com $20.000 para a criança, para que ela tenha oportunidades. A mulher chorou. Você é tudo que minha filha jamais poderá ser. Uma verdadeira dama. Daniel levou meses para me perdoar. Não pelo que eu fiz, mas por como eu fiz. Por não confiar nele, por tratá-lo como mais um inimigo em vez de uma vítima. Mas, aos poucos, trabalhando juntos para reconstruir as padarias, nos reencontramos. Nos tornamos mãe e filho novamente. Nos tornamos uma família novamente. O caminhão de $300.000 ficou parado na garagem do hotel por semanas até que eu decidisse o que fazer com ele. 6 meses depois daquela noite, acordei cedo como sempre faço. Eram 5 horas da manhã e a cidade começava a despertar. Preparei um café de ola exatamente como minha avó me ensinou e sentei na varanda para ver o nascer do sol. O caminhão Mercedes-Benz ainda estava na garagem do hotel, acumulando poeira e taxas de estacionamento. $300.000 transformados em uma lembrança de metal e couro da noite em que recuperei meu filho. Daniel havia mudado muito. Ele não usava mais os ternos de $10.000 que Valerie lhe comprava. Ele estava de volta com suas calças jeans e camisas simples. Ele chegava à padaria original, aquela na rua César Chaves, às 4 horas da manhã para ajudar na primeira fornada do dia. Igualzinho a quando eu era criança, mãe, ele me disse certa manhã enquanto amassávamos a massa juntos. Lembra? Eu fazia a lição de casa enquanto você assava o pão. Eu me lembro de tudo, meu filho. De cada momento. As padarias se recuperaram rapidamente. Demitimos todos os consultores que Valerie havia contratado. Voltamos às receitas originais. Recontratamos todos os funcionários que ela havia demitido. Em 3 meses, recuperamos 60% dos clientes perdidos. Em 6 anos, estávamos melhor do que nunca. Mas o mais importante não foi o dinheiro que recuperamos. Foi ver Daniel voltar a ser ele mesmo. Um dia, ele me ligou da padaria de Pasadena. Mãe, vem depressa.
preciso te mostrar uma coisa. Quando cheguei, havia uma fila de clientes que dava a volta na esquina. Todos eles aguardando pão fresco, como antigamente. Está vendo isso? Disse-lhe com lágrimas nos olhos. Foi isso que você construiu. Isso é real. Não são os restaurantes pretensiosos da Valerie. Dona Lupita, nossa cliente mais antiga, aproximou-se com sua sacola de compras. Helena, estou tão feliz que o pão de verdade voltou. O pão tradicional. Aquele que tem gosto de casa. Naquela tarde, Daniel e eu sentamos no escritório, o mesmo escritório onde eu havia descoberto as primeiras mentiras de Valerie, e conversamos de verdade, pela primeira vez em anos. Mãe, preciso pedir seu perdão. Não, meu filho, deixe-me terminar. Eu falhei com você. Troquei você por uma mulher que prometeu me tornar importante. Eu não percebi que eu já era alguém. Eu era seu filho, o filho da mulher mais forte que conheço. Choramos juntos, abraçados como quando ele era menino e eu era o seu mundo inteiro. E o caminhão? Perguntou ele mais tarde. O que você vai fazer com ele? É seu se você quiser. Eu não quero isso. Me lembra de tudo de ruim. Então nós o venderemos. Não, tenho uma ideia melhor. A ideia dele me surpreendeu.